O Via Justiça de hoje vai mostrar como a Justiça em Minas Gerais está resolvendo os conflitos após o rompimento da barragem de Fundão, em Bento Rodrigues, distrito de Mariana. Nossos convidados, o juiz Maurício Pinto Ferreira, auxiliar da terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Leonardo Gandara, gerente jurídico da Fundação Renova. Numa parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O rompimento da barragem da Samarco foi em 5 de novembro de 2015. Uma catástrofe considerada como o pior acidente ambiental do país. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a Fundação Renova firmaram um termo de cooperação para acelerar a solução dos casos na Justiça. Doutor Maurício, quais os resultados até agora deste termo de cooperação? Como é esse termo? A terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça, ela é responsável por todos os projetos inovadores do Tribunal de Justiça e também pelos projetos que dizem respeito à mediação e conciliação. Nós tínhamos, com o rompimento da barragem, em toda a área que foi afetada, dentro do estado de Minas Gerais, nós tivemos uma demanda, um número de processos judiciais, de demandas muito crescente, muito exorbitante, né? Também em decorrência da catástrofe, lógico. E com isso, nós precisávamos acelerar as decisões, as questões indenizatórias dessa catástrofe. Portanto, com isso, nós procuramos fazer um projeto inovador de se aproximar da Fundação Renova, para que a Fundação Renova pudesse nos ajudar a agilizar as indenizações através de conciliações e mediações. Doutor Leonardo, o que é a Fundação Renova? Como que ela foi criada? A Fundação Renova ela é uma instituição criada pela Samarco, Vale e BHP Billiton, as empresas, de um lado, e do outro lado, os inúmeros órgãos ambientais e de regulação e de controle do governo federal, do Estado de Minas Gerais e do Estado do Espírito Santo, que celebraram um acordo chamado Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta, para entabular as ações necessárias de reparação e compensação pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão. A Fundação Renova é a instituição criada para exatamente dar cabo desses programas de compensação e reparação. São 42 programas e, dentre esses programas, há um programa chamado Programa de Indenização Mediada, um programa privado de indenização, que as pessoas têm a opção de buscar a fundação para receber uma indenização, dentre elas uma indenização pela suspensão do abastecimento de água. Enfim, esse é o desenho da fundação. A fundação ela é uma entidade autônoma do ponto de vista operacional, administrativo e financeiro em relação às mineradoras e vem desde 2016 conduzindo inúmeras atividades de reparação e compensação. Doutor Maurício, como que o senhor define então essa cooperação do Judiciário como uma fundação como a Fundação Renova? Olha, eu defino como um projeto inovador, um projeto de absoluto sucesso. Eu já tenho muitos anos de magistratura, logicamente já vi devedores procurar às vezes credor para poder acertar aquele pequeno litígio, mas num litígio de grande monta, de uma empresa ou deste porte de lesões ou de danos que foram causados, a própria fundação buscar parceria com o judiciário para agilizar a reparação desse dano, para mim é um projeto absolutamente inovador. Aí, no caso, quem buscou primeiro? Foi o tribunal ou foi a fundação que procurou o tribunal ou vice-versa? Na verdade, houve várias reuniões, tivemos várias reuniões com a fundação nos procurou, nós também tivemos conversa lá, e é um interesse do judiciário, né, que o seu jurisdicionado, que a sua população tenha um acesso a uma indenização de uma forma muito mais rápida do que a forma tradicional, que, segundo Justiça e números do CNJ, levam anos para serem solucionados. Doutor Leonardo, quais têm sido as ações da Fundação Renova para a reparação do acidente? Você falou que tem 42, né? 42 programas. Programas, não é isso? Exato. Esses programas compreendem uma gama de atividades e projetos muito ampla. Vai desde o cadastramento dos atingidos, passando pela indenização,
programas de monitoramento ambiental, programas de recuperação de fauna e flora, de florestas, de paisagem, saneamento básico, apoio às comunidades para implementação de ações de saneamento, enfim, e até de ressarcimento de gastos extraordinários dos municípios em função do rompimento. Doutor Maurício, quais são as técnicas jurídicas que estão sendo aplicadas na cooperação do Tribunal de Justiça com a Fundação Renova? Através dessa parceria, nós conseguimos aproximar, né, as partes envolvidas naquele litígio e através de técnicas de mediação, né, através, na verdade, aqui de uma forma muito mais fácil de falar, através de uma conversa franca, onde as partes podem conversar, as partes podem trazer para a mesa de debates quais são os seus efetivos litígios, não só aquele aparente, mas também os periféricos, e através dessa conversa nós fomentamos para que as próprias partes busquem e definam qual é a melhor solução para o seu litígio. O judiciário hoje tem caminhado, e principalmente, logicamente, o nosso judiciário mineiro, para um judiciário ativo, não mais para um judiciário aquele judiciário que fica atrás da mesa, esperando que as coisas aconteçam. O judiciário hoje tem se mostrado um judiciário ativo, em que o judiciário também faz parte na busca da solução do litígio. Doutor Maurício, é a primeira vez que acontece no Brasil uma cooperação nesse nível, que é algo gigantesco, né? Eu acho que sim. Eu não conheço em nenhum outro estado da federação um acordo ou uma colaboração deste nível, com o número de pessoas impactadas, com o número de valores envolvidos. Eu confesso, não conheço. Eu acho que, complementando o doutor Maurício, eu acho que é importante a gente salientar que a gente sabe de inúmeras ações esparsas que existem no Brasil relacionadas a questões de cartão de crédito, telefonia, esses grandes conflitos que existem, mas eu concordo, eu acho que não dá para comparar a experiência dessa cooperação que o Judiciário Mineiro, que eu acho que o Judiciário Mineiro se tornou protagonista, puxando essa ação para implementar esse modelo de resolução de conflito que não seja via judiciário. Né, que as pessoas viabilizando a celebração do conflito entre os particulares de forma rápida, de forma célere, de forma justa, de forma transparente. O senhor acha que outros países fazem também uma cooperação como essa? Temos conhecimento de algumas iniciativas em outros países, mas não dessa dimensão, definitivamente não com essa dimensão. Nós estamos falando, inicialmente, eu acho que é importante a gente ressaltar, que o programa de indenização mediada, conduzido pela Fundação Renova, ele já atendeu, tanto no estado de Minas Gerais quanto no estado do Espírito Santo, cerca de 280 mil pessoas. E isso compreendeu só o valor de indenizações até agora, mais de 200 milhões de reais. São valores muito expressivos de ressarcimento, de indenização, sem passar pelo judiciário, ou seja, o judiciário brasileiro que já exageradamente sobrecarregado por inúmeros pleitos. A gente entende que a melhor forma, a contribuição que a Fundação Renova pode dar para o judiciário e para o país é tentar resolver essas formas, esses conflitos de uma forma extrajudicial. Nós temos hoje, no estado de Minas Gerais, hoje, aproximadamente 130 CEJUSC, que são Centros Judiciais de Solução de Conflito. Esses centros, a função principal desses centros é aproximar as partes para que elas, com a ajuda do judiciário, possam construir a solução do seu litígio, a solução do problema, como é o caso que nós fizemos com a Fundação Renova. E nós fizemos no nosso estado de Minas Gerais todo, o ano passado, aproximadamente 200 mil acordos nos nossos CEJUSCs, abrangendo também lá a Fundação Renova, né, em todo o estado de Minas Gerais. Desses 200 mil acordos que foram homologados efetivamente, que eu tenho notícia, apenas 3 casos não foram cumpridos. Demonstra que quando a solução é feita pela própria parte, a própria parte se compromete com aquela solução, ela busca a efetividade daquela decisão. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
A justiça em Minas Gerais e a solução dos conflitos após o rompimento da barragem de Fundão, em Bento Rodrigues, distrito de Mariana. Este é o tema do nosso Via Justiça de hoje. Participam do programa o juiz Maurício Pinto Ferreira, auxiliar da terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Leonardo Gandara, gerente jurídico da Fundação Renova. Doutor Leonardo, como que é o escritório de governador Valadares, o chamado posto avançado de autocomposição? O posto avançado ele é um prédio de 4 pavimentos, cerca de 2.300, 2.400 metros quadrados, composto de 32 salas de audiência, além de outras instalações de apoio, por exemplo, caso de mães que queiram fraldários para as crianças, também existe. Temos um sistema de proteção e combate a incêndio muito bem desenhado e projetado exatamente para proteger não só as pessoas, mas também os processos judiciais que lá estão arquivados. E esse prédio é único e exclusivamente usado para esse fim. A Fundação Renova disponibiliza 150 pessoas para atender esse posto avançado de autocomposição, e o Judiciário Mineiro disponibiliza o juiz para conduzir as audiências, obviamente. E a gente já teve a celebração de cerca de 16 mil audiências. Temos uma disponibilidade de cerca de 400 audiências dia. Esse número, acreditamos que em algum momento chegaremos a ele. Hoje esse número está em torno de 266 audiências por dia para celebração dos acordos. E o senhor pode dizer o índice de autocomposição nessas audiências? Eu acho que a autocomposição, a gente poderia considerar todo a calha do Rio Doce. A gente tem um índice de aceitação, vamos chamar assim, ou de adesão ao programa de indenização da Fundação de cerca de 97%. E aí eu estou falando do programa de indenização mediada e do posto avançado de autocomposição. E nós temos também lá, desculpa, além desse posto, também nós temos o posto avançado pré-processual, que atua junto ao nosso Sejusc, além dessa outra unidade, né? Agora, o que o Judiciário colocou lá nesse posto, doutor Maurício? Nós cedemos tecnologia de informática, nós temos sistemas de informática, nós cedemos pessoas capacitadas, nós temos uma qualificação de pessoas que foram capacitadas em mediação, em conciliação, que nós cedemos. Os mediadores são todos, então, pelo tribunal, não é isso? São indicados conforme o cadastro do TJMG. Nós temos junto a um órgão no Tribunal de Justiça que chama-se NUPEMEC, que é o Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação. Esse NUPEMEC mantém um cadastro de mediadores e conciliadores que são capacitados pelo Tribunal de Justiça, e nós, então, indicamos as pessoas à Fundação Renova, que são pessoas terceiras, não são pessoas escolhidas pela Fundação, são pessoas capacitadas para aquilo, para que ela, então, consiga o êxito na sua mediação e na sua capacitação. Quantos juízes, quantos mediadores o senhor tem mais ou menos? Nós temos em Valadares, junto ao Sejusc, um juiz coordenador, mas nós temos aproximadamente lá 50, 60 conciliadores e mediadores fazendo as audiências todo dia. Nesse método de autocomposição, não é o juiz que participa. O Tribunal de Justiça não orienta o juiz a participar da conciliação. É o mediador. A conciliação é feita pelo mediador, né, pelo conciliador, e é ele que vai auxiliar as partes. Ele vai auxiliar as partes para que ela converse e elas busquem a solução. O acidente foi em Mariana. Mariana tem esse posto de autocomposição, doutor Leonardo? Não. Esse é bom a gente ressaltar. A necessidade identificada junto ao Judiciário Mineiro para a instalação do posto avançado de autocomposição em Valadares se deveu ao volume de ações judiciais que ocorreu naquela comarca. Seguramente são mais de 58 mil ações judiciais, 60 mil ações judiciais que foram ajuizadas questionando o desabastecimento, a suspensão do abastecimento de água naquele local. Em Mariana, existem algumas ações judiciais questionando indenização também, mas existem outros questionamentos, mas não esse volume, infinitamente menor o volume de ações judiciais em Mariana. Esse é o motivo porque o posto avançado de autocomposição foi instalado em Valadares. Mas só tem lá, não tem no Espírito Santo, em outras comarcas de Minas Gerais? Não temos. Onde passa o Rio Doce?
Nós temos, desculpa, Leandro, nós temos o Sejusc instalado em todas essas comarcas da área de abrangência do rompimento da barragem. Mas o fato é que em Valadares o impacto foi maior na questão da falta de água, não é aquela água potável para o consumo humano, é a água que a pessoa se utiliza para lavar uma roupa, para limpar a casa, para tomar banho. Este fato, essa falta de água para essas finalidades, gerou mais de 60 mil ações de indenizações. Então, o impacto maior de processo que nós temos, identificado pelo tribunal, é lá. E no sistema tradicional, como eu vinha falando aqui, se nós deixarmos para o sistema tradicional, através de sentenças, recursos e agravos e tal, nós vamos aí, com certeza, durar anos e anos, talvez. Talvez eu ainda não consiga em vida, ou meu sucessor em vida, ver o encerramento dessas ações. Mas os danos em Valadares não se restringem apenas à questão da água, não é, doutor? Não, definitivamente não. Especificamente, a gente tem os casos, obviamente, do dano moral pela suspensão do abastecimento de água. Existem casos relacionados à pesca, pescadores profissionais, pescadores de subsistência, outros tipos de pescadores que tiveram sua capacidade de oferir renda impactada. Temos casos de areeiros, por exemplo, que é um setor econômico também que foi impactado pelo rompimento da barragem de Fundão. Temos casos, não necessariamente só em Valadares, mas em outros municípios relacionados a turismo, por exemplo, também. Então, assim, existe uma gama de gêneros, digamos assim, de indenizações que têm que ser conduzidas e estão sendo conduzidas, diga-se de passagem, mas cada caso tem uma forma de tratamento. É interessante salientar que nesse caso do posto avançado de autocomposição e do programa de indenização mediada conduzido pela Fundação Renova, tudo é muito baseado em método científico para chegar ao modelo de composição, ou seja, é uma forma justa, honesta, transparente. A proposta, e é opcional, obviamente, o cidadão continua tendo o seu direito de acessar o judiciário, obviamente, mas baseado na jurisprudência, na maior parte dos casos brasileiros que trata desse tipo de lesão a direito, que a gente baseou para fazer a proposta que a Fundação vem fazendo e que vem sendo majoritariamente aceita ao longo dos municípios do Rio Doce. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça falando sobre a parceria da Justiça Mineira com a Fundação Renova para a solução mais rápida dos conflitos após o rompimento da barragem da Samarco em Mariana. Participando do programa, o juiz Maurício Pinto Ferreira, auxiliar da terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Leonardo Gandara, gerente jurídico da Fundação Renova. Doutor Maurício, inicialmente o termo de cooperação estava previsto para 12 meses. Com a Fundação Renova. Haverá necessidade de extensão desse prazo, pelo que já foi realizado até agora? O Tribunal de Justiça, enquanto instituição, tem interesse na renovação desses convênios, porque nós não estamos apenas e tão somente buscando agilizar indenizações, nós estamos buscando efetivamente uma pacificação social com essas questões. Não é o objetivo final agilizar, é também um dos objetivos, mas o objetivo final é justamente o da pacificação desses litígios. Doutor Leonardo, obtido o acordo, a Fundação Renova paga imediatamente? A gente disponibiliza para a pessoa um cartão magnético, tipo desses cartõezinhos de plástico de cartão de crédito, e a pessoa recebe um SMS falando quando o valor foi creditado naquele cartão. Ele vai e saca aquele dinheiro em qualquer banco, em qualquer caixa automático. Dentro de 30 dias. Existe um prazo, o prazo estabelecido no acordo é um prazo um pouco maior, mas a Fundação faz em até 30 dias. Só por curiosidade, essas indenizações pela água, qual o valor que está sendo pago? A gente paga... por família? Como é que é? É por pessoa. Por pessoa? R$1.000 em Valadares, acrescido de 10% se a pessoa for vulnerável. O que é o vulnerável? Por exemplo, um idoso, uma criança...
alguém que tem algum tipo de deficiência, também recebe esse acréscimo de 10%. Ou seja, um núcleo familiar que tenha, como exemplo, que tem o casal e 2 filhos menores de idade, teríamos em torno de R$ 4.200 para esse núcleo familiar de indenização pelo dano moral pelo desabastecimento de água. Com relação às ações civis públicas, doutor Maurício, o que o senhor pode dizer, participação também do Ministério Público nesse termo de cooperação? Nós tivemos aí uma grande ajuda do Ministério Público, os promotores de justiça aderiram ao projeto, nos ajudam muito, é um grande parceiro que nós temos lá, né? E nós estamos hoje, todos nós, Ministério Público, juízes, todos nós que estamos envolvidos na área do direito hoje, estamos voltados hoje para uma solução eficaz, né? Para uma solução definitiva da questão. Não é mais possível, como eu já disse aqui, que o judiciário, principalmente, fique esperando que tudo se judicialize. Nós tínhamos no Justiça em Número do CNJ 2016 uma média de 10 anos para a solução de um litígio. Já no Justiça em Número de 2017 a média é de 8 anos para uma decisão. E esses casos, se nós formos nessa vala comum, com certeza nós vamos levar anos e anos para que efetivamente seja solucionado. E é isso que o Judiciário não pode mais concordar, que o Judiciário hoje não busca mais. O Judiciário busca efetivamente a paz social. Doutor Leonardo, a mineradora chegou a alegar que os juizados especiais não teriam competência para o julgamento das ações pela perda da qualidade da água do Rio Doce, pois, segundo alegam, a medição dessa qualidade requer uma prova pericial complexa. Como ficou isso? Na verdade, essa é uma questão puramente processual, relacionada ao rito. O rito do juizado especial não prevê a prova pericial, portanto, não seria o local definido em lei que deveria ser discutida a questão da qualidade da água. Por isso que essa questão da qualidade da água, obviamente, exige a discussão pericial, a discussão técnica, jurídica é uma questão, a questão técnica é outra, não pode ser tratada na esfera do juizado especial. Meramente essa questão processual que se enquadra a questão da qualidade da água. No caso, esse termo de cooperação é feito no juizado especial, doutor Maurício? Esse termo de cooperação é feito pelo Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Isso é bom que se diga, não é um termo de cooperação do juiz lá, do Sejusc, nem dos juízes das comarcas. Ele é feito institucionalmente porque nós temos que pensar isso como uma questão institucional. Hoje é absolutamente tranquilo que um processo para o nosso Poder Judiciário custa, em média, R$ 1.500, né, de custo que o tribunal gasta. Se nós multiplicarmos só nesse caso dos danos morais por 60 mil processos, nós vamos ver o tanto de dinheiro público envolvido nisso. E o tribunal, também como toda instituição, precisa gastar bem o seu dinheiro público, né? E nós precisamos gastar de uma forma efetiva e pacificadora. Estamos chegando ao final, vamos para as considerações finais rapidamente, mas antes uma informação aos telespectadores, segundo a assessoria de imprensa da Fundação Renova, 3,2 bilhões destinados para ações de reparação e compensação de novembro de 2015 até dezembro de 2017. Hoje já 3,4 bilhões. São 12,1 bilhões previstos no orçamento até 2030. 20 segundos para as considerações finais, doutor Leonardo. Entendo que a melhor forma de solução de conflitos é a forma extrajudicial. Entendo que o judiciário brasileiro, e em especial o judiciário mineiro, conduz de forma absolutamente isenta, democrática e participativa seu trabalho. E a nossa contribuição para esse modelo do judiciário mineiro e do poder público mineiro e também brasileiro, obviamente, é uma forma de entregar de forma rápida para as comunidades atingidas a solução dos conflitos. Doutor Maurício? Se nós formos analisar os números, são números impressionantes de valores envolvidos na cidade e na região do Governador Valadares. Nós envolvemos números aí que você citou, expressivos demais. Se nós pensarmos em crise econômica, de dificuldade financeira que as pessoas estão, e se nós pensarmos que no sistema normal, tradicional, levaríamos anos, eu acho que é um programa de sucesso, inclusive adotado pelo Inovare como um projeto de sucesso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Maurício Pinto Ferreira, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e com o advogado Leonardo Gandara, gerente jurídico da Fundação Renova.
Nosso e-mail para contato via justiça@mares.com.br. E até o nosso próximo encontro.